Pessoal, tenha os olhos fixados na promessa. Porém, nós precisamos ter um entendimento de que ter os olhos fixados na promessa, na esperança do amanhã, não exclui a nossa responsabilidade de viver processos. Como nós falamos aqui em alguns rios anteriores, em alguns vídeos anteriores, nós mantemos os nossos olhos de maneira tão intensa no destino final que esquecemos que somos de alguma maneira considerados ou levados a viver uma estrada processual, que não tem como fugir dela, uma estrada pedagógica que está nos ensinando todos os dias. A grande maioria das pessoas, porque eu me coloco nessa grande maioria, nós queremos chegar no destino final, mas nós não queremos viver esse estágio, nós não queremos viver esse processo que a estrada nos convida a viver. A carta aos Hebreus é uma carta que nos ensina muito. Seu autor desconhecido, mas escrita ali em meados de 60, 70 depois de Cristo, essa carta tem muito para nos ensinar, porque essa carta, de alguma maneira, ela é um chamado de Deus para aqueles irmãos e para nós, porque por muitas das vezes nós começamos a fixar os olhos na tempestade presente, na adversidade presente, e começamos de alguma maneira a nos esquecer do destino final, de onde estavam os nossos olhos e de onde devem estar os nossos olhos. Basicamente, quando Jesus vai ter com os discípulos ali, por volta de 3 e 6 horas da manhã, em alta madrugada, e os discípulos se assustam, mas Simão Pedro diz assim, se és tu que está aí, manda, mestre, ir ter-me contigo. Manda-me ir ter contigo, porque se é você mesmo, eu sei que independente do cenário caótico, catastrófico, independente da tempestade, eu vou chegar até você, porque basta uma palavra sua e eu sei que tudo é possível. Então Jesus fala assim para Pedro, vem, e ele desce do barco, ele começa a andar sobre o sobrenatural, mas as escrituras vai dizer assim, reparando porém na força do vento que lhe era contrário, começou a ter medo e começou a afundar. Esse é o grande problema. Quando nós tiramos os nossos olhos do alvo, que é Cristo, quando tiramos os nossos olhos da promessa, da esperança no amanhã e começamos a fixar os olhos na tempestade do tempo presente, ou seja, eu preciso adquirir uma capacidade de manter os meus olhos na esperança, de manter os meus olhos na promessa, porém, consciente de que existe um processo a ser vivido, que às vezes não é agradável, que às vezes não é muito bom de ser vivido, mas tem que ser enfrentado, porque eu nunca vou estar sozinho, como diz as Escrituras, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Ou seja, eu quero tentar, através desse vídeo pequeno ou não tão pequeno, mostrar para você que os nossos olhos precisam estar em Cristo. Os nossos olhos precisam estar na esperança do amanhã. Os nossos olhos precisam estar muito bem fixados no Senhor. Mas ter os olhos na promessa não exclui a responsabilidade que temos de viver o processo, de viver aquilo que a estrada traz para nós. Então, quando eu medito nessa carta aos Hebreus, eu começo a aprender que existe um processo a ser enfrentado e vivido. Quando o autor escreve essa carta aos Hebreus, a esses homens que deixaram o judaísmo e se converteram a Cristo, mas que agora, devido à perseguição, às provações, eles estão cogitando a possibilidade de regressar ao judaísmo, de deixar Cristo, ou regressar a algumas práticas do judaísmo, agregá-las a Cristo e seguirem em frente sem alguns problemas que estavam tendo. Então, lendo essa carta, eu aprendo algo. Eu aprendo que nós não podemos regressar, desistir. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele precisa seguir. E esta é a ideia do autor, inspirado pelo Espírito de Deus. Mostrar tanto a esses irmãos como a nós, como igreja, que independente do preço que temos que pagar, nós precisamos perseverar, nós precisamos avançar com os olhos fixados no Senhor. O capítulo 1 ou capítulo 10, o autor ele começa a mostrar a superioridade de Cristo. Ele põe Cristo superior aos anjos, Cristo superior aos sacerdotes,
Cristo superior a Moisés, ele mostra que a nova aliança trazida por Cristo é superior à antiga aliança. Ele mostra que o sacrifício de Jesus Cristo, a oferta oferecida por Deus ao enviar Jesus Cristo para sofrer morte de cruz em nosso lugar, pagou de uma vez por todas a dívida que tínhamos, ou seja, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele sentenciou de uma vez por todas essa dívida que nos condicionava à escravidão. Ou seja, o autor ele trabalha que agora em Cristo, que agora vivendo a nova aliança, não tem por que voltar a práticas antigas, não tem por que voltar atrás, não tem por que olhar para trás, ainda que esse olhar para trás possa levá-los a uma momentânea tranquilidade, porque basicamente lendo a carta você vê que esse público original, ele estava pensando em deixar Cristo de lado, regressar ao judaísmo para ter uma certa tranquilidade, um certo conforto, assim como nós às vezes, para não termos alguns desconfortos nos nossos dias, nós tentamos unir Cristo a algumas coisas antigas, mas nós temos que entender, irmãos, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero abrir o seu coração para ler comigo o que está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23 ao 25, falando a respeito de como precisamos nos apegar à esperança e se erguer juntos, incentivando uns aos outros a nos mantermos fixados no propósito. Quando eu leio aqui Hebreus 10, do 23 ao 25, eu vejo essa necessidade de como nós precisamos nos apegar à esperança e seguirmos juntos como igreja, como corpo, como irmãos em Cristo, incentivando, motivando um ao outro a não desistir, motivando um ao outro a seguir em frente, apegado e presos ao propósito. O capítulo 10, verso 23 inicia dizendo assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Ou seja, eu preciso entender que é preciso nos apegarmos, como ele diz aqui, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, essa fé que professamos, essa esperança de que não estamos só, de que o Redentor voltará, o nosso Senhor voltará para nos encontrar, o nosso Senhor voltará um dia. Nós precisamos nos apegar a essa firmeza e correr a corrida que nos está proposta. Nós precisamos incentivar uns aos outros, nós precisamos ser canais de bênção para a vida daqueles que estão pensando em desistir. E outra coisa, ele diz, não vamos deixar de nos reunir, não. Olha como há uma nuvem tendenciosa à desistência aqui na carta aos Hebreus. Veja como o autor, ao escrever, ele está escrevendo, dizendo assim, olha, tem uma nuvem aí, tem muita gente querendo jogar a toalha, tem muita gente querendo deixar de se reunir, tem muita gente querendo deixar a esperança. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, vamos motivar uns aos outros e não vamos nos deixar de nos reunirmos, não vamos deixar de sermos um só povo, não vamos deixar de sermos um, vamos incentivar, vamos cooperar para que aquele que está mais fraco prossiga, avance, quanto mais quando vocês começam a observar que está chegando aquele grande dia, irmãos, está chegando o grande dia, a volta de Jesus está chegando, nós precisamos incentivar uns aos outros, nós precisamos incentivar as pessoas a se achegarem a Cristo, porque o grande dia está chegando. Não vamos deixar de nos reunir, não vamos deixar de ser igreja nesse período onde a igreja do Senhor Jesus, ela vive os seus ataques, ela sofre os seus ataques. Meu irmão, onde nós temos tanta comodidade em nossos lares, em nossas casas, tanto conforto, nós temos que nos apegar a essa esperança, a essa firmeza de fé que professamos, incentivarmos uns aos outros e seguirmos juntos, presos ao propósito
de sermos a noiva, de sermos a igreja. Sabe, essa situação que os nossos irmãos, que os hebreus estavam vivendo, era uma situação dificultosa, meu irmão. A situação era de perseguição e sofrimento. Se você tem a sua Bíblia aberta, abre comigo, Hebreus capítulo 10, agora o verso 32 ao 37, que diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não irá demorar. Olha que ele diz: lembrem-se do início da caminhada de vocês. Lembrem-se do início do trajeto. Lembre-se do que vocês estavam dispostos a viver. Lembrem-se da disposição de vocês de suportar aquele peso. Lembre-se do sofrimento. Lembre-se das provações e insultos que vocês receberam no início, quando professaram a sua fé. Lembre-se dos primeiros dias depois que foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Alguns foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, vocês foram solidários com o que sofreram. Vocês se compadeciam dos que estavam na prisão e aceitavam alegremente até o confisco dos bens. Olha como o autor ele está lembrando esses irmãos, o sofrimento que eles enfrentaram no início. Está dizendo: gente, por que desistir agora? Lembre-se do que vocês enfrentaram no início. Lembre-se das lutas, lembre-se das dificuldades. Vocês toparam até mesmo ter os bens confiscados. Irmãos, os hebreus não estavam sofrendo qualquer luta, era uma luta pesada. O autor, quando escreve, ele está escrevendo a pessoas que estão enfrentando lutas pesadas, enfrentaram e estão enfrentando lutas pesadas, estão considerando a possibilidade de desistir, de regredir, de voltar para trás, de recuar. Ele diz: lembre-se, traga a memória de vocês, você que está me assistindo, que está pensando em jogar a toalha e desistir, lembre-se. Lembre-se quantas lutas você já enfrentou. Lembre-se quantos escapes Deus já te deu. Por que desistir agora? Lembre-se como Deus já foi fiel na sua história. Quantas portas Ele abriu. Quantos inimigos Ele venceu. Por que desistir agora? Ele diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se daquela disposição que você tinha de enfrentar os ataques, de enfrentar as guerras. Você precisa dessa mesma disposição agora. Vocês precisam dessa mesma visão, dessa mesma perseverança. Agora, ele fala assim: vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. Esses irmãos estavam pensando na hipótese de deixar de perseverar, de deixar de seguir em frente, porque a tribulação do tempo presente ela estava pesada e eles estavam cogitando regressar a práticas antigas, talvez trazer os sacrifícios novamente, talvez isso acalmaria a perseguição, não sei, mas a voltar a práticas antigas do judaísmo, a fé antiga. E o autor está dizendo assim: gente, não tem nenhum problema, sabe? O problema é só um. O problema é que Cristo veio, ele cumpriu a lei e os profetas. Agora não é mais sobre a antiga aliança, agora a questão é que há um novo e vivo caminho, porque Jesus veio, ele cumpriu a lei e os profetas, ele providenciou um caminho novo. Agora vocês têm acesso livre à presença de Deus, sabe? Não tem mais para onde correr, não tem uma segunda opção. A opção é só uma, é Cristo. Então não considerem mais essas coisas antigas, porque elas são sombra das que deviam vir. Cristo veio, o novo e vivo caminho está diante de vocês. É por isso que ele mostra com ênfase a partir do capítulo 1 a superioridade de Cristo a tudo aquilo que os hebreus pensavam e consideravam talvez voltar a praticar.
ele mostra a superioridade de Cristo aos anjos, aos sacerdotes, a Moisés, ele mostra a superioridade de Cristo à antiga aliança, porque essas pessoas estão querendo voltar, elas estão querendo considerar coisas antigas, sendo que essas coisas ficaram para trás, e eles precisam agora avançar para um alvo novo, eles precisam avançar para algo que está diante deles. Ou seja, esses leitores originais aqui se viam tentados a retroceder e voltar atrás, assim como nós, às vezes, somos tentados a retroceder e a voltar para trás. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo e nem se vai alguém assistir, mas se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda algo. O desejo de Deus para a sua vida é que você prossiga para o alvo que Ele tem estabelecido, que você prossiga para o alvo que é Cristo, que você prossiga para a esperança, que você prossiga para a promessa de Deus para a sua vida, que você entenda que ainda que os seus olhos estejam na esperança, na promessa do amanhã, em um alvo concreto, em um destino final, ainda assim há um processo a ser vivido que às vezes é dificultoso, que às vezes não será fácil, mas irá valer a pena. Por isso, é de suma importância como o Evangelho, ele nos mostra que tenhamos olhos bons, porque se os olhos forem bons, o corpo vai ter vida. Se os olhos forem bons, nós vamos topar enfrentar as circunstâncias adversas. Se os olhos forem bons, ainda que nós estejamos a nos desgastarmos externamente, internamente nós iremos nos renovar dia após dia, como diz Romanos 4. Ou seja, eu preciso trazer essa compreensão, principalmente nesses dias que não têm sido fáceis, que as lutas não param, que quando a gente acha que uma estação má parou, ela volta de novo. Ou seja, nós precisamos nos apegarmos à esperança, nós precisamos nos apegar, sabe, a essa convicção de que há algo maior e melhor para nós. Assim como Hebreus vai dizer que quando Moisés, já homem adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o opróbrio com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava a esperança, ele contemplava o galardão no amanhã, a recompensa no amanhã. Você precisa contemplar, ter os seus olhos fixos em uma esperança maior. É por isso que o Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, você pode estar cercado por montanhas de problema, mas ainda assim você precisa levantar os seus olhos acima, aquém dos problemas, porque seu socorro, a sua esperança, ela vem por cima das dificuldades, por cima dos problemas. Vamos lá, esses leitores originais se viam tentados a retroceder da sua fé. Vamos voltar aqui, Hebreus 10, 38 e 39. Olha como há uma nuvem de desistência, olha como uma nuvem de recuo, de voltar atrás. Hebreus 10, 38 ou 39 fala assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos os que recuam. Vocês não são daqueles que desistem, que voltam atrás. Não. Nós temos que entender, meu irmão, que esperar em Deus é caminhar. E olha como o autor, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, ele está dizendo algo que ele está dizendo: gente, nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que voltam atrás, não. Aquele que é justificado pelo Senhor, aquele que é justificado pelo sangue do Senhor, aquele que é justificado pelo Senhor, ele precisa entender algo: eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que avançam. É para frente que se anda, que se caminha, porque esperar em Deus é caminhar, meu irmão. Existe uma necessidade aqui, nessa carta aos Hebreus, que estavam pensando e cogitando a possibilidade de recuar, de retroceder. Existe uma necessidade, e é a mesma necessidade que existe na nossa vida. A necessidade de perseverança ou persistência no meio da provação, porque eles estavam sendo provados como eu e você somos provados. Então, no ambiente de provação, no ambiente de adversidade, há uma necessidade. Qual? Perseverança, persistência. Hebreus 12, do 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olha como o autor inicia aqui o verso 1 do capítulo 12. Ele diz: portanto, uma vez que estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunha que o autor diz que é como que estivesse, sabe, em um ginásio, assistindo a luta, a dificuldade, a corrida, a guerra que esses irmãos estão vivendo, dizendo assim, ó, essa grande nuvem de testemunhas, ela tem muito para nos ensinar, porque essa grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, há uma grande nuvem de testemunhas observando vocês, mas não são as pessoas, são o legado, é a história, é o que elas viveram, é o testemunho delas. E essa grande nuvem de testemunhas que o autor se refere é o capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé, é a galeria de homens e mulheres que perseveraram, que independente do cenário triste, de dificuldade, de catástrofe, de risco de morte, eles não temeram e viveram aquilo que Deus tinha para eles, e por não temerem e viverem o que Deus tinha para eles, eles alcançaram tal destino final, eles alcançaram tal recompensa. Ou seja, o autor está dizendo assim, ó gente, o legado dessas pessoas, sabe, a disposição delas de enfrentar o deserto, de enfrentar as aflições, de enfrentar os riscos de morte, está agora assistindo vocês. É como se o legado desses homens e mulheres estivesse olhando para vocês, dizendo assim, e agora? O que vocês vão fazer? Olha o que eu fiz, olha o risco que eu corria e olha como eu me posicionei. E agora? Como você vai se posicionar? Ou seja, eu quero dizer algo para você, se você quer ser um cristão, escute isso, não busque uma vida confortável. Viver o cristianismo, viver o evangelho, nos condiciona muitas das vezes em risco de morte, em risco de talvez termos uma péssima reputação aos olhos dos homens. Viver o evangelho nem sempre levará você e a mim a vivermos uma vida confortável, agradável, onde todos vão nos amar, onde todos vão nos querer por perto. Na verdade, se o evangelho tem sido muito confortável para a sua vida, algo pode estar errado com o evangelho que você vive. Talvez você pode não estar se posicionando, você pode não estar cumprindo a sua missão, porque quando começa a ficar muito confortável, meu irmão, é porque talvez corremos o risco de não estarmos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele diz que, então, o legado, a vida daqueles que enfrentaram circunstâncias iguais, parecidas ou piores, está agora assistindo vocês. O testemunho dessas vidas está olhando para vocês. Então, gente, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos assedia, que nos envolve. Meu irmão, qual que é esse pecado que assediava, que batia a porta? Qual que é? É a desistência, meu irmão. É esse medo, sabe? É essa insegurança, é esse temor de seguir em frente. Ele diz, livremos-nos disso que tem nos assediado, nos atacado todos os dias, essa vontade de desistir, essa vontade de voltar a velhas práticas só para termos uma vida confortável no meio do público e das pessoas que vivemos. Livremos-nos disso. Ele diz, livremos-nos disso e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E ele diz, olha, aquele que está correndo, a corrida que lhe é proposta, a caminhada cristã é como uma corrida em um ginásio. Ele precisa ter o alvo no foco, no destino final, porque ele diz assim, ó, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, então corra em direção a Jesus, em direção ao alvo, corra, persevere e lembre-se, na arquibancada está o legado de grandes homens e mulheres, na arquibancada está a vida de pessoas que enfrentaram circunstâncias iguais, piores ou parecidas e venceram e cumpriram a sua carreira. Então ele diz, gente, vamos nos livrar do que tenta nos impedir de cumprir a carreira, vamos nos livrar do medo, vamos nos livrar, sabe, desse temor, vamos nos livrar dessa insegurança. Escute isso, se livre daquilo que tenta impedir você de viver com Jesus, livre-se disso, sabe, livre-se dessa vontade de querer agradar o público, de querer agradar a multidão. Não, há vidas
de homens e mulheres que, sabe, perseveraram até o fim e alcançaram o êxito na sua missão. Por favor, a vida, o legado desses homens está assistindo agora o que você vai fazer com a sua vida. Ele diz, tenhamos os olhos fixos no autor da nossa fé, e ele fala algo, pensem naquele que suportou o desprezo, que suportou a cruz, a vergonha, mas também assentou-se à direita de Deus. Ele diz assim, nós precisamos pensar, é por isso que ele diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Para que eu não venha me cansar e nem me desanimar na caminhada, eu preciso trazer à memória, pensar. Eu preciso trazer à memória o que Cristo viveu e aonde Cristo chegou. A palavra diz que Jesus veio ao mundo, sofreu morte de cruz, foi envergonhado, foi tratado de maneira vergonhosa por muitos, foi cuspido, foi humilhado, mas ele venceu a morte, ele venceu o poder do pecado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e as Escrituras vão afirmar que o Pai lhe deu um nome sobre todo nome, cujo um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, meu irmão. Então, escute isso, as aflições fazem parte. Como eu falei em alguns rios que eu postei esses dias, às vezes a gente foca tanto no destino final que a gente esquece que tem uma estrada para se viver, um processo a ser enfrentado. As aflições, elas são pedagógicas, elas fazem parte da nossa vida. Deus permite as aflições, o deserto, para que o deserto e as aflições te ensine, te amadureça, te faça crescer. É por isso que o salmista, no Salmo 119, no verso 71, ele vai dizer, foi-me bom ter sido afligido, pois eu aprendi os teus decretos, os teus estatutos. As aflições são pedagógicas, as aflições nos ensinam, só que quem decide isso é você. Há muitas pessoas passando por lutas, por desertos e aflições, mas elas escolhem não aprender, não tirar nenhuma lição, por egoísmo, por não quererem se humilhar diante do Senhor, ou por qualquer outra circunstância. Mas eu quero dizer, isso não tira e não exclui que as aflições são pedagógicas. Deus usa as aflições, o sofrimento, as adversidades para nos ensinar, para nos capacitar e nos moldar, para que assim tenhamos condições de sermos transportados do nosso ponto de partida para o destino final. Porque na maioria das vezes Deus fala da promessa do destino final, mas ele não fala do percurso, do trajeto, da estrada. Porque se a gente focar no que o percurso e a estrada vai exigir de nós, nós de alguma maneira iremos recuar da esperança da promessa. Ou seja, você pode estar vivendo uma estrada complicada, dura e difícil, mas há um convite de Deus para você. Fixe os seus olhos na esperança do amanhã, que o trajeto vai ficar mais fácil. Olha como o salmista declara, foi-me bom ter sido afligido, pois eu aprendi. Ele está falando isso depois que ele está, foi-me bom ter passado por aquilo. Passado, foi-me bom ter sido afligido, eu passei pela aflição, mas hoje eu compreendo que foi importante porque eu aprendi os teus decretos. Então, quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer assim, foi-me bom ter passado por aquela luta, porque eu aprendi isso sobre Deus, eu aprendi isso sobre a verdade de Deus, eu aprendi isso sobre os estatutos de Deus, sobre a verdade de Deus. Ou seja, 2 Coríntios 4, 16 ao 18, diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, por isso fixamos os olhos, deixa eu voltar aqui, gente, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Vamos ler com calma, que eu quero encerrar o vídeo aqui. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não se vê é eterno. Olha como o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz algo aqui, ele diz, não desanimamos não, gente. Não desanimamos não, ainda que exteriormente a realidade seja uma, internamente a gente tem que estar sendo renovado dia após dia. Ainda que a gente esteja nos desgastando externamente, interiormente a gente tem que estar se renovando. A gente tem que estar como Caleb,
depois de não sei quantos anos, que até me fugiu a memória aqui, quando Caleb vai se apossar da sua herança, da sua promessa, o que Caleb diz lá em Josué 19, se eu não me engano, ele diz, olha, eu estou pronto, assim, eu estou pronto para conquistar como eu estava lá atrás, eu estou com a mesma disposição, com o mesmo sangue nos olhos, eu estou com o mesmo desejo, eu estou com a mesma paixão, pode me dar essa terra, eu vou para a guerra, eu estou com a mesma disposição de quanto essa promessa foi feita. Ou seja, nós precisamos internamente estarmos nos renovando dia após dia. Nós precisamos mudar, querido, termos metanoia, mudança de mentalidade. Nós precisamos experimentar a boa e a boa e agradável vontade de Deus. Mas como que eu experimento a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Transformando a minha mentalidade, a minha maneira de enxergar. Para de querer uma vida confortável, distante da luta. Escute, enfrente o que tem que se enfrentar. Renove-se internamente, ainda que exteriormente você esteja se desgastando. Ele diz assim fixamos os olhos. Olha como é importante fixar os olhos no alvo, meu irmão. Naquilo que não se vê. Fixe os olhos no alvo, não fica preso àquilo que você não está vendo, não. Fixe os olhos no alvo. Ele diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Fixe os olhos no alvo, irmão. Para de, não naquilo que se vê. O que você está vendo? Você está vendo luta, perseguição, guerra, afronta? Não para nisso, não. Coloca os olhos na esperança do amanhã, naquilo que você não consegue ver no agora, mas que a sua fé determina e coloca para você no amanhã. Mais ou menos igual Filipenses 1,12. Estou encerrando. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu antes serviu para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo assim, o que tem me acontecido agora, o que está acontecendo externamente, a luta, a aflição, a perseguição, a prisão, tem contribuído para o progresso do Evangelho. E tem muita gente decidindo seguir em frente porque eu não parei. Muitos vão seguir em frente porque você não parou quando todos achavam que você deveria parar por causa do cenário à sua volta. Então leia depois Romanos capítulo 4, verso 18 em diante, que você vai aprender mais uma vez com Abraão, o pai da fé, que ele não colocou os olhos naquilo que estava acontecendo externamente, por mais que já estava com quase 100 anos de idade. Ele colocou os seus olhos no Senhor, autor e consumador da sua fé. Irmão, Deus te abençoe. Leia a carta aos Hebreus, eu acabei de ler agora, são 13 capítulos, vai te ensinar muito. Deus te abençoe. Fique na paz, tá bom? Deus abençoe. Valeu, galera.